Olá! O tema dessa aula vai ser sobre ética filosófica. Nós vamos entender 3 concepções diferentes sobre a ética filosófica. Ética, no sentido da filosofia, nada mais é do que uma análise sobre os princípios que conduzem às nossas escolhas. Com que direito nós podemos afirmar que determinadas ações são mais corretas do que outras? É esse o debate que permeia a ética filosófica. E cada uma dessas correntes, cada uma dessas vertentes vai entender a ética filosófica ou esses princípios de uma maneira específica. Vamos começar aqui com a ética das virtudes. A ética das virtudes é uma ética cujo principal representante é Aristóteles. E olha só, Aristóteles lá na Grécia Antiga afirmava que tudo tem uma finalidade. E isso você viu lá na nossa aula de Platão e Aristóteles. Lembra disso? Segundo Aristóteles, tudo tem uma função e tudo tem uma finalidade? Beleza. Então Aristóteles fala que o homem também tem uma finalidade. E a finalidade do homem, a finalidade última do homem é a felicidade. O homem nasceu para ser feliz, segundo Aristóteles. Isso é muito importante, cara. Coloca aí no seu caderno que, segundo Aristóteles, o homem nasceu para ser feliz. Só que para o indivíduo ser feliz, é necessário que ele pratique as virtudes. Ou seja, uma vida feliz é uma vida onde as virtudes são praticadas. E essas virtudes, elas só podem ser praticadas no corpo da sua comunidade política. Sendo assim, o indivíduo ele não nasceu para viver sozinho, porque se ele nasceu para ser feliz, e para ser feliz ele precisa das virtudes, e se para ser virtuoso ele precisa praticar a virtude com outros indivíduos, logo ele não nasceu para ser sozinho, para viver sozinho, mas nasceu para conviver com outras pessoas. E por isso que Aristóteles tem aquela frase clássica: o homem é um animal político, ou seja, faz parte da essência, da substância do homem a vida em comunidade. Sendo assim, uma vez que o homem nasceu para viver em comunidade e para exercitar as virtudes no corpo da sua comunidade política, ele deve também se dedicar à vida pública, ele deve se dedicar a esse exercício da cidadania. Ele tem que se preocupar com as grandes questões da sua cidade. Tá? Mas a ética da virtude, de alguma maneira, ela está dizendo para a gente que o princípio da boa ação é aquele princípio que se fundamenta em certas práticas, certos hábitos que fazem parte da substância do sujeito. E a ética das virtudes, de alguma maneira, está dizendo o seguinte, que faz parte da substância do sujeito a vida feliz, que faz parte da substância do sujeito a felicidade, certo? A ética do dever é aquela ética que vai dizer o seguinte: a felicidade, ela não é um bom princípio ético. Por quê? A felicidade ela pode variar de pessoa para pessoa, de cultura para cultura. Então, os indivíduos eles possuem diferentes concepções de felicidade. Por isso que Kant, logo ali no começo da sua obra chamada Fundamentação da Metafísica dos Costumes, fala que os antigos, se referindo aqui mais especificamente a Aristóteles, estavam equivocados ao tentar fundamentar a moral ou a ética em princípios que estão relacionados com a felicidade, porque a felicidade é algo extremamente relativo, ela pode variar de cultura para cultura. Então, se a gente quer determinar uma lei moral que seja segura, que seja universal, válida para todos, a gente não pode recorrer à felicidade como princípio ético. Então, o que o Kant vai propor para a gente? O Kant vai afirmar que todo ser humano ele nasceu com uma razão pura, uma razão que não sofre influência do meio externo. Ou seja, se você acredita naquele relativismo, como por exemplo, cada cultura tem a sua própria visão do certo e do errado. Beleza, nós somos indivíduos que somos influenciados por nossa cultura. Então nós aqui que vivemos no Brasil, acreditamos em certas coisas, em certos princípios morais, que aquele cara que mora, sei lá, no Japão, ou até mesmo aqui lá na Argentina, no Chile, seja lá onde for, às vezes para aquele cara, aquilo que nós acreditamos que é certo, não é certo, porque a cultura dele tem o seu próprio conjunto de normas morais. Então cada cultura realmente tem ali a sua convicção sobre o certo e sobre
errado. Entretanto, o Kant fala o seguinte, olha, independentemente dessas influências culturais, ou até mesmo independentemente da influência religiosa, todo ser humano possui uma razão, ou pelo menos uma parte da sua razão, que não é influenciada por esse meio externo. Então você é influenciado pelo meio externo? O Kant ele não está negando isso. Mas existe alguma coisa dentro da sua razão que não é influenciada. Uma parte da sua razão não é influenciada pelo meio externo. E essa parte que não é influenciada pelo meio externo, Kant chama de razão pura. Dentro dessa razão pura, existe uma parada chamada imperativo categórico, que é como se fosse uma vozinha que está ali na sua razão pura, né? Nessa razão não influenciada pela cultura. E essa vozinha diz o seguinte para você: fulano, você deve agir de um modo como se a sua ação pudesse se tornar uma máxima universal. Sendo assim, toda vez que você se deparar diante de um dilema moral, você deve consultar esse imperativo categórico. Então vamos supor, você não sabe se fala mentira ou se diz a verdade. Será que dizer a mentira é algo que pode ser considerado uma lei universal? Então você tem que imaginar ali uma sociedade, um mundo onde todo mundo mente, onde todo mundo fala mentira. Será que é possível imaginar uma sociedade assim? Obviamente que não. Não é possível imaginar uma sociedade onde todo mundo mente, porque isso seria um caos total. Agora é perfeitamente possível você imaginar uma sociedade onde os indivíduos, eles falam a verdade. Isso é perfeitamente possível de entender, é perfeitamente possível de apreender. Logo, uma vez que o meu imperativo categórico diz que dizer a verdade é algo possível, eu chego à conclusão de que o que deve, olha só a palavrinha, o que deve ser feito é dizer a verdade. Então, se a minha razão, através do imperativo categórico, diz que eu devo dizer a verdade, é isso que a lei moral diz para mim. É esse o princípio da ação moral, e não um conceito de felicidade que pode ser arbitrário. Dependendo da cultura, esse conceito pode mudar, pode variar. Entende? Então existe sim uma lei moral universal, só que essa lei moral universal não é fundamentada na felicidade, mas sim na razão pura. Beleza? Bom, se você tiver ainda alguma dúvida sobre a ética do dever, dá uma olhadinha lá no canal do Não Perca a Cabeça, que tem um vídeo sensacional sobre esse tema aqui, tá? Então olha lá. Além desse vídeo da ética do dever, tem um vídeo também sobre a ética da utilidade, que é essa ética que nós vamos falar aqui por último na nossa videoaula. A ética da utilidade, ou a ética utilitarista, ela foi criada pelo filósofo Jeremy Bentham, tá? Que é um filósofo inglês. E o Bentham ele fala o seguinte: a ética das virtudes e a ética do dever, na verdade, no fundo, elas usam como fundamento um princípio extremamente elementar, que é o princípio do prazer. O Bentham ele fala que nós, seres humanos, sempre nos conduzimos pelo prazer, porque você sempre vai tomar a escolha que vai te conduzir mais prazer. Então, o princípio da ética, o princípio das ações morais, nada mais é do que um princípio fundamentado no prazer. Então, o ser humano sempre escolhe aquela ação que tem como consequência algo mais prazeroso. Sendo assim, no momento que você está diante de um dilema moral, você tem que pensar sobre a ação que irá trazer mais prazer para o indivíduo que pratica a ação e para os outros indivíduos que têm interesse nas consequências dessa ação. Então, é claro que você não vai pensar no prazer no sentido individualista e egoísta, pensar somente no seu prazer. Mas você tem que pensar no prazer do coletivo, do grupo também, né? Dos indivíduos que são interessados pelaquela ação. Então, por exemplo, imagina que você está ali no meio da sociedade, ou então você está inserido dentro de um grupo e você tem que tomar uma escolha. Ou você concede o seu alimento para esse grupo, ou você não concede o seu alimento para esse grupo. Se você concede alimento para esse grupo, certamente aquelas pessoas elas vão saciar a sua fome. Claro que você vai ficar um pouquinho defasado, né, no seu estoque de alimentos. Você não vai ficar com tanto alimento assim estocado, mas você vai conseguir distribuir esses alimentos para todo mundo. Ou seja, você consegue perceber que a consequência dessa sua ação é a maximização dos prazeres, porque você consegue atingir, beneficiar um número grande de indivíduos, mesmo você tendo pouco benefício no que diz respeito à quantidade de estoque de alimento que você tem em casa? Pois bem, então a ética utilitarista ela fala que você deve utilizar como princípio da ação moral essa máxima do prazer, ou seja, a ação moral é aquela que traz mais benefícios para o indivíduo ou mais benefícios para o grupo e para a coletividade.
Então, em última análise, o princípio da ética utilitarista é a maximização dos prazeres e a minimização da dor. Um exemplo que, cara, deixa muito evidente o que significa ética utilitarista é aquele exemplo do trem desgovernado. Imagina que você está ali diante de um dilema moral, você está dentro de um trem, controlando esse trem, você perde o controle desse trem, o trem perde o freio. E a única coisa que você pode fazer é desviar o trem ou para a direita ou para a esquerda no momento de bifurcação do trilho. Só que no momento que você se depara com a bifurcação, de um lado tem um operário trabalhando que não está conseguindo ouvir o trem chegar e do outro lado tem 5 operários. O princípio da ética utilitarista diz que você tem que desviar para o lado que tem apenas um operário trabalhando, porque você faz um cálculo utilitário e percebe que é mais vantajoso, você vai trazer mais prazer para a coletividade se você poupar uma vida e salvar 5 vidas. Então você faz um cálculo utilitário, vê o que traz mais prazer para o grupo e assim você consegue definir qual é a escolha correta com base nesse princípio utilitarista, tá? Então, espero que você tenha gostado dessa aula e só para revisar aqui, você tem que, toda vez que for falar de ética filosófica, fazer um comparativo entre os 3 vertentes da ética filosófica. Será que a ética da virtude é a mais adequada? A ética do dever, será que é ela que está certa ou a ética utilitarista? Então, esse comparativo entre os 3 tipos de ética é bem interessante, ok? Então, até a próxima aula!